Alô, comunidade! Nesse programa, nós vamos falar do controle analítico com foco na produção de etanol neutro, tipo exportação, através, logicamente, da cromatografia gasosa. Quais são e como são realizadas as análises laboratoriais, vantagens da aplicação dessa técnica analítica e muito mais. Vamos juntos? Alô, comunidade! Tudo bem com vocês? Eu sou Edinho Silvestrini e esse é mais um programa Articulando Business, um novo modelo do nosso já consagrado programa Articulando. Nesse espaço, as empresas mostram o seu negócio, tecnologias, know-how, inovações e, claro, entregam muito conteúdo relevante para você. Hoje, nós trazemos novamente ele, que inclusive já participou de outros programas Articulando Business conosco. Já esteve aqui falando, inclusive, de cromatografia líquida. Seja bem-vindo, Helder Zusa. Helder, que é gerente geral da Sucro Analítica. Bora lá, Helder, seja bem-vindo. Bom dia, Éder. Mais uma vez aí um prazer imenso estar junto contigo aí para falar desse assunto maravilhoso aí da cromatografia, né? E muito obrigado aí, pessoal, que vocês estão nos ouvindo aí. Agradeço aí imensamente por mais uma oportunidade. Show de bola, Helder. Isso aí, cara. Strix One, infinitas ideias, uma comunidade. Haha, moleque. Viu, Helder? Seguinte, agradeço demais a tua presença aqui na Strix. E hoje a gente vai falar sobre o controle analítico do etanol neutro, tipo exportação, utilizando a cromatografia gasosa. Falamos muito no último programa sobre a cromatografia líquida para açúcares e tudo mais. E agora a gente vai falar do controle do etanol. Mas antes da gente entrar e falar do controle, Helder, acho que é bom a gente pontuar para o pessoal que nos assiste, né? Falar efetivamente um pouco mais sobre o etanol neutro, forma de produção e também em que mercados e produtos ele normalmente é utilizado. Excelente, Éder, excelente. Pois bem, né? Como diz meus amigos do Nordeste, pois bem. Olha só, o etanol neutro, na verdade, ele é basicamente um etanol hidratado, porém só que é um etanol mais puro. No processo, vamos falar assim, de destilação, é feito alguns ajustes em termos de pratos teóricos, de aquecimento de bandejas e regulagem de degasagem. Para quê? Para você ter os famosos chamados álcools superiores em uma menor concentração. Ou seja, fica mais etanol mais puro disponível, né, e menos contaminantes. E quem são esses contaminantes? O acetato de etila, acetaldeído, né, no caso. Que mais? Você tem o N-propanol, 1-propanol, 1-butanol, o isoamílico. Esses são todos outros tipos de álcoois que são chamados de álcools superiores ou álcoois contaminantes. Então, nesse processo de se produzir um etanol neutro, você faz regulagens na destilaria para abaixar as concentrações, né, reduzir essas concentrações desses contaminantes, né? E, pasmem, né, o etanol neutro, ele não tem uma especificação analítica definida, seja de uma norma nacional ou de uma norma internacional, ou seja, o nosso cliente final é ele que determina o grau, entre aspas, o grau de pureza desse álcool neutro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, existem várias usinas, né, que buscam fazer uma diversificação de mercado para poder agregar valor, né, obviamente, aí no etanol que está sendo produzido e que está sendo comercializado. E o neutro tem sido uma grande saída, tanto é que nos últimos anos, a gente vai discutir aqui, né, vou até abrir para vocês, a gente teve uma incidência maior de instalação de analisadores, né, de sistemas cromatográficos para fazer esse controle analítico, né? E o mercado que mais consome, né, os mercados que mais consomem o etanol neutro, basicamente é o mercado de cosméticos, perfumaria e mercado farmacêutico, para a produção de produtos mais nobres, vamos dizer assim. Na parte de perfumaria, obviamente, é para se produzir perfume, dentro dos cosméticos também, de forma geral, basicamente aí 100% dos cosméticos que chegam na nossa casa tem pelo menos uma pitadinha do etanol neutro aí, tá? Então, basicamente, é um etanol hidratado, vamos dizer assim, mais puro do que o etanol hidratado carburante, certo? Ótimo, Helder. Só emendando a pergunta, e é a curiosidade pessoal mesmo, pessoal que gosta também de tomar umas canjibrinas de vez em quando,
talvez tenha essa dúvida. Esse etanol neutro, você falou que é mais puro. O pessoal também usa para bebida, cara? Então, dá para usar também assim para bebidas destiladas, só que num teor alcoólico mais baixo, né? Porque Entendi. o etanol neutro ele tem um teor alcoólico muito parecido com o hidratado carburante, que está ali na casa dos 92,6. Tem uns que trabalham um pouquinho mais baixo, outros estão trabalhando agora em 70, que é para aplicação, no caso, farmacêutica, e a cachaça mais ou menos em torno de 40 GL, né? Mas dá para se fazer sim, com certeza. É só uma questão de diluição, então. Colocar um É uma pouquinho de questão de água, diluição. já Exato. aproveita que a usina tem açúcar, só comprar o limão. Só espremer o limão tá tudo certo. Beleza, Helder. Ó, brincadeiras à parte, pessoal, muito bom. Deu para a gente entender bem, viu, Helder, essa questão aí Legal. da diferença do neutro para os outros tipos de etanol que a gente tem. E eu queria que você falasse, também a gente vê muito falar no setor, além do etanol neutro, etanol tipo exportação, padrão Coreia, padrão Japão, padrão não sei o quê. O que seria qual seria a diferença, né? Essa questão do neutro para esses tipo Coreia, tipo Japão e outras especificações que a gente tem aí. Exato. Existe no mercado, Éder, vários tipos de, vamos falar assim, de classificação de álcoois. E é uma coisa assim que, vamos chamar assim, que ela é aberta, porque não tem uma especificação fixa. Por exemplo, igual nós temos no açúcar, que é um commodity já conhecido, você classifica ele tipo 1, VHP, aí o que acontece? Vamos falar assim, você já tem uma especificação fixa, diferente do etanol. Então, muitas vezes o cliente confunde o etanol neutro com o etanol tipo exportação. Dentro do tipo exportação, hoje, né, o que a gente tem mais aí comumente no mercado é o etanol tipo exportação Coreia, mas tem Japão, tem uns que eles falam que é nível padrão asiático, enfim, eles têm vários nomes que são colocados para poder classificar, vamos falar assim, uma comercialização desse etanol, né? Então, o etanol neutro, como a gente já falou anteriormente, né, ele é produzido como se fosse hidratado, porém com uma maior pureza, ou seja, os álcools superiores, que são os contaminantes, são reduzidos no processo da destilação, e o etanol de exportação basicamente é feito o mesmo processo. Só que, novamente, quem delimita, quem, digamos assim, pede, solicita esse controle analítico, esse laudo analítico, é o seu cliente final. Então, por exemplo, nós temos vários clientes aqui na Sucre Analítica que fazem essa análise, né, para poder atender, por exemplo, a Coreia, só que dentro da Coreia existem vários tipos de clientes e eles alteram as concentrações, os teores de cada álcool superior. Aí nós temos que entrar aqui, né, com o nosso know-how, com a nossa expertise, para montar uma calibração dedicada para atender aquele tipo de etanol Coreia. Porque etanol Coreia não é um só, como a maioria dos clientes pensam, né? São vários tipos, porque varia demais a concentração de um para o outro. E quando varia assim de uma forma mais, vamos falar assim, drástica, a gente tem que elaborar uma metodologia, uma calibração específica só para atender esse determinado cliente. Ou seja, você tem que ter uma versatilidade muito grande, muitas vezes para você atender um cliente do mesmo país, que no caso é a Coreia que a gente está falando, né? Ou até mesmo o Japão, a Índia também compra muito, né, do Brasil, a China também. A China é uma que diversifica muito. Tem um cliente, né, que ele atende vários clientes chineses e a gente tem três ou quatro calibrações diferentes, pra você ter ideia, no equipamento dele, para poder fazer uma detecção mais precisa e emitir um laudo analítico, para a hora que chegar esse álcool lá fora, entre aspas, o resultado lá de fora tem que bater com o nosso aqui. Então tem essas diferenças de nomenclaturas, mas são nomenclaturas comerciais. Não é nada certificado assim por uma BNT, por uma IUPAC, por exemplo, né? Então, assim, os nomes comerciais que são citados nas diversas usinas aí que a gente atende no mercado são nomes comerciais que é para delimitar um determinado atendimento de um cliente. Simples assim. Legal, viu, Helder? Pegando esse gancho teu aí, da questão da nomenclatura e entrando nos diversos tipos, né? Você falou aí que vocês têm que trabalhar com configurações diferentes. A gente está falando da cromatografia gasosa, né? Esse controle analítico do etanol neutro é feito especificamente por cromatografia gasosa, né? Queria que você falasse um pouquinho mais disso e também falasse um pouquinho mais dessas variações. Quais são os analitos, vamos dizer assim, mais comuns e aqueles mais difíceis de a gente quantificar na rotina? Perfeito, Éder. Então, a técnica, né, utilizada para se fazer esse controle analítico, né,
é a cromatografia gasosa. Na cromatografia gasosa, ela nos permite, digamos assim, montar metodologias diferentes, né, e calibrações diferentes para atender essa diversificação de álcoois que a gente precisa analisar. Então, assim, a técnica clássica é o cromatógrafo gasoso com o detector FID, que é o detector de ionização de chamas, né? A amostra ela é queimada, vamos dizer assim, né, ionizada, e aí cada íon é detectado nesse detector. O íon que eu digo assim, cada álcool superiores, ele começa vamos dizer assim, do menos volátil, aliás, do mais volátil para o menos volátil, mais pesado, né? Então, isso seria uma corrida cromatográfica. Em geral, a corrida cromatográfica, o Éder e pessoal que nos acompanha, ela muda drasticamente dependendo de uma calibração ou de uma necessidade de um cliente para o outro. Nós temos, por exemplo, hoje uma calibração aí com 6, 7 ou 8 componentes, mas nós temos calibração com 16 componentes, com 22 componentes, e dependendo do caso, a gente tem que, eu uso o termo assim, né? A gente tem que apelar para o cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrão de massas. Um exemplo clássico é quando o cliente quer analisar um 4-dioxano com limite de detecção menor que 10 ppb. E tem também as análises de crotonaldeído, que ela não fica assim muito bem feita na análise do GC convencional. Aí a gente tem que entrar num outro universo chamado espectrometria de massas, que a gente deixa até para um próximo bate-papo, né? Mas basicamente é isso, né? Os álcools superiores mais clássicos aí determinados nessa corrida cromatográfica é o metanol, é o acetato de etila, é o próprio etanol, né? Os álcools que está dentro do propanol, geralmente é o 1 e o N-propanol, e o butanol, que é um álcool de 4 carbonos, que geralmente ele está classificado e determinado como N-butanol, 2-butanol ou 4-butanol. E também lá no finalzinho da corrida, que é um álcool assim bem pesado, que vem junto com o óleo fúsio, é o álcool isoamílico. É ele que é responsável, inclusive, até pegando o gancho da brincadeira do Éder lá da bebida, é o álcool superior responsável por nos dar dor de cabeça, que é a famosa ressaca, e também a queimação quando você, vamos falar assim, ingere muita bebida destilada. Então, quanto menor for a concentração desse álcool isoamílico, melhor qualidade tem seja a sua bebida ou o seu etanol aí de exportação ou o seu etanol neutro. E a técnica que, para analisar tudo isso, é o cromatógrafo gasoso, e hoje numa única corrida analítica, né, ela varia assim, ela vai variar muito o tempo de corrida dela, porque a gente varia as calibrações em função da necessidade dos nossos clientes. Então, assim, a gente trabalha, vamos dizer assim, de uma forma muito mais personalizada, vamos dizer esse termo. Então, dentro da cromatografia gasosa, a gente tem essa diferenciação quando comparado ao HPLC ou ao cromatol de íons. Ô, Helder, aproveitar e mandar um abraço para o 4-dioxano que você citou aí com o crotonaldeído, né? Pelo jeito eles dão um trabalhinho a mais para vocês, né? E também o isoamílico que você falou aí, que, rapaz, segunda-feira ele vem forte, hein? Vem forte. Ele não dá dor de cabeça só na gente, não, no equipamento também. Também, né? Também. Legal, Ô, Helder, praticamente você trouxe para a gente aí as dificuldades, né? E, logicamente, a complexidade, né? Você falou aí de mais de 40 compostos, de a gente avaliando nessa questão da cromatografia gasosa, inclusive trazendo outras opções junto, aí você falou a questão do equipamento aí, espectrômetro de massas, né? Ou seja, é algo bastante complexo, né? E tudo isso depende da aplicação, né? Como você colocou bem, né? Se é para cosméticos, se vai para bebida, ou seja, e cada país, cada região dentro de um país tem uma dificuldade, né? Ou vamos dizer, uma necessidade, né? E isso a gente vê que vocês estão bem preparados, né? Pela tua fala aí, vocês conseguem modular muito rapidamente essa questão da configuração do equipamento para atender, né, cara? Isso é bom. Exatamente, inclusive até uma informação do mercado, né? Ano passado e esse ano também, inclusive, é um ano assim que a gente comercializou muito, assim, um número maior de cromatógrafos gasosos, e uma coisa que me chamou a atenção, esse ano principalmente, de todos os equipamentos que a gente instalou, eu estava fazendo uma avaliativa recentemente, a todos os 6, 7 equipamentos que foram instalados esse ano, as calibrações são diferentes. Eles estão atendendo a maioria o etanol Coreia, porém, dentro da Coreia, né, são clientes diferentes, são necessidades diferentes e solicitações diferentes, porque o pessoal acessa ao pessoal da usina, né, o comercial da usina,
e aí vem com uma solicitação específica, eu quero que faça o álcool nessa especificação. Aí o pessoal traz para nós, quando a gente já tem a calibração pronta, ok, é basicamente usar o termo, vamos falar assim, transferir uma tecnologia analítica, né? Agora, quando é uma coisa diferente, a gente tem que estudar junto, trabalhar e modelar uma solução tecnológica dedicada para esse cliente. Tá? Legal, Helder. Só aproveitando essa questão da cromatografia gasosa, né? E é uma curiosidade geral que existe no meio, aí a gente sempre é indagado, né? Quando a gente fala de cromatografia gasosa, a gente já imagina que a gente vai trabalhar com compostos voláteis, né? Uhum. E a gente tem a cromatografia líquida. Você conhece alguma aplicação que eu possa usar a gasosa, por exemplo, para determinar açúcares? É a curiosidade minha mesmo. Certo. Boa pergunta. Eu não conheço. Eu sei que, ao contrário, a gente já fez, detectar álcools superiores via HPLC. Não fica Legal. lá aquelas coisas, mas dá para... É uma coisa assim de ficar ajustando o método, mas dá para ser detectado, né? Legal. Agora, açúcares em cromatografia gasosa, eu particularmente nunca vi. E você já matou uma charada. O cromatógrafo gasoso são para amostras voláteis e para componentes voláteis. Então, como se diz, a gente tem que... Eu uso o termo com os clientes. A gente tem que analisar chuchu com chuchu, abacaxi com abacaxi. Boa, boa. Essa era uma dúvida que eu tinha, né? E para ficar claro realmente para o pessoal, né? Compostos voláteis vai para gasosa, né? Não perde tempo, né, Helder? Não perde tempo. No máximo, como se diz, tem aqueles clientes que tem um perfil mais de inovação e de querer inventar a roda, dá para se analisar perdas industriais da destilaria, ou seja, fazer a análise de perda da vinhaça da flegmase por cromatografia gasosa. Legal, Helder, muito bom. Pergunta que o pessoal sempre faz para a gente, né? Quanto tempo para o cliente estar com essa técnica na rotina analítica? Ela é mais fácil de ser implementada do que a determinação por HPLC, para açúcares, a cromatografia líquida, ou é tão complexa quanto? Complexa não é, porque você trouxe para a gente no último programa, que hoje os clientes da Sucanalítica implementam em 3, 4 semanas, né? Eu lembro a primeira vez que o pessoal colocou cromatografia numa usina que a gente acompanhou, foram 2, 3 anos de validação, né? Isso foi caindo para 1 ano, há alguns meses, e você trouxe no último programa para a gente que vocês conseguem implementar aí em menos de 1 mês. Para a gasosa é na mesma linha, Helder? A gasosa, na verdade, é assim, Éder. No caso aqui, eu tenho 2 respostas para essa pergunta, né? A resposta 1 é quando você tem, vamos falar assim, chega uma solicitação de um cliente que é cliente da usina, a usina vem até nós e chega aqui, pessoal, eu preciso de analisar um álcool Coreia nessa configuração. Aí a gente faz uma avaliação, vamos falar assim, química, né? E quando as metodologias que nós já temos prontas, né, já finalizadas e validadas, ela tem dessa especificação final de etanol Coreia ou etanol neutro, aí é uma implementação assim, basicamente igual é no cromatóide ISO, igual no HPLC. Faz uma implementação em 1 semana, valida ela na semana seguinte, vamos falar assim, que em 2, em 3 semanas já está na rotina da usina. Aí o cliente pode analisar à vontade, emitir laudo, mandar para a Coreia, para o Japão, ou para o mercado interno, enfim, né? Agora, quando chega, vamos dizer assim, alguns desafios novos, alguns deles até meio cabulosos do ponto de vista analítico, né? Porque às vezes o pessoal pede, Éder, alguns limites de detecção que basicamente é impossível o equipamento, vamos falar assim, analisar, né? E muitas vezes a gente tem que, novamente, ir lá para o espectro de massas, né? Que eu acredito que é um novo horizonte a ser trabalhado dentro do mercado sucroalcooleiro, né? Tem algumas usinas aí que já estão pleiteando, né, ter esse nível de instrumentação, né? Hoje no mercado, até onde eu sei, eu acredito que não tenha nenhuma usina, a maioria basicamente todo mundo terceiriza essa análise, mas a segunda resposta é essa. Quando você tem alguma coisa muito nova, de que o cliente está pedindo algo muito diferente, a gente precisa de um tempo para desenvolver a implementação química, que é a metodologia analítica para poder ser implementado nesse cromatógrafo gasoso. E isso varia. Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser, por exemplo, 1 ano. Aí é bem relativo aí conforme a necessidade desse cliente final, que é o cliente final lá da usina, não é nem nosso direto aqui, entendeu? Então, assim, para essa pergunta, fica as 2 respostas. Helder, queria que você falasse também um pouquinho do passo a passo de implementação, os principais cuidados, né? Você comentou na questão da cromatografia líquida, uma coisa que ficou muito forte, essa questão da qualidade da água, né? Qualidade da água que a gente utiliza no preparo do eluente, que a gente
faz as diluições de amostra, para a cromatografia gasosa. Passo a passo para o cliente implementar aí um sucesso na rotina analítica. Perfeito. Como todo sistema cromatográfico, a gente tem que ter alguns, vamos falar assim, uns cuidados a mais, né? E o cromator gasoso não é diferente de um HPLC e de um IC, né? Então, uma das coisas que a gente pede para o cliente verificar é aonde esse instrumento vai ser instalado dentro do laboratório. Vai ter uma sala especial, específica, não vai ser numa bancada convencional. Por que essa pergunta, pessoal? E Éder, por que a gente precisa de ter uma montagem de linha de gases? E quanto mais próximo à linha de gases, que são linhas de cobre, né? São 3 linhas que nós precisamos, de hidrogênio e ar sintético para fazer a chama, né, do equipamento, dentro do equipamento, né, do cromator gasoso, e o gás nitrogênio, que é o gás de arraste, né? Diferente da cromatografia líquida, né, e da iônica, o nosso eluente é a fase móvel, né? Ela é líquida, ela empurra, ela é responsável por empurrar essa amostra, levar essa amostra para dentro da coluna e chegar no detector. Isso não muda de um cromatógrafo para o outro, só que na gasosa, ao invés de ter o líquido, nós temos o gás nitrogênio. Ah, mas por que é o nitrogênio? Porque o nitrogênio é um gás inerte, ou seja, ele não reage quimicamente com a nossa amostra. Porque pensa, se você coloca um gás de arraste que reage quimicamente com a amostra, tem uma interação, uma interação química com essa amostra que está sendo analisada, um exemplo, etanol, você vai ter vários ruídos no cromatograma e você não consegue fazer análise, né? É assim que acontece. Então, o primeiro passo, aonde o instrumento vai ser montado. Segundo passo, o formato que vai ser construída a linha de gases. Por que a gente bate muito forte na linha de gases? Porque quanto mais próximo essa linha estiver perto do equipamento, né? Primeiro que você economiza gás, isso é fato. E detalhe que chama muita atenção, os equipamentos, pessoal, trabalham 24 horas por dia e tem uma variação de temperatura. Imagina você trabalhando de dia, imagina você trabalhando à noite. A temperatura na linha de gás é diferente. Dependendo do caso, quando você trabalha com uma linha muito extensa, onde está o instrumento e aonde está, digamos assim, a saída dos gases, nesse meio do percurso pode acontecer do quê? De pegar a umidade na linha e entrar, digamos assim, um gás, né, os gases com uma temperatura mais baixa no sistema. Aí a gente não consegue calibrar o equipamento de vocês. E se conseguir, tem que mexer inteiramente, alterar inteiramente a configuração do equipamento e muitas vezes até a metodologia analítica que está sendo implementada. Então, o segundo item aí é linha de gases. Terceiro, e novamente, no break tipo senoidal, dedicado e exclusivo, assim como o computador. Eu posso ligar o software do cromatógrafo com o meu sistema de digitação? Não, porque pode dar conflito de software. Eu tenho um no-break aqui de 20 anos atrás, ele funciona bem no meu laboratório, está estabilizando meu laboratório inteiro, posso utilizá-lo? O correto não é utilizar, é deixar toda essa parte de periféricos, vamos falar assim, eletrônicos, né, dedicados para o cromatógrafo. E um detalhe que a gente tem que citar, Éder, até de repente eu não citei quando a gente conversou lá atrás sobre cromatografia iônica e HPLC e também na gasosa, todas as vidrarias dedicadas para o cromatógrafo. Não, eu uso um balão aqui de diluição para fazer a solução mãe de calibração, mas é o mesmo que eu estou fazendo lá para, sei lá, analisar Somod Nelson, ou preparar uma amostra para ser titulada no Redutec. De jeito nenhum. As vidrarias têm que ser dedicadas para o cromatógrafo. E o último item, que também não menos importante, né, é a qualidade dos padrões. De novo, você vai para o mercado, você tem várias marcas de padrões, várias, vamos falar assim, purezas, né? Obviamente, quem tem o valor mais alto é mais puro. É o que a gente gosta de trabalhar porque facilita o nosso trabalho na área analítica e de quem está operando o equipamento, que no caso é o analista do laboratório. Então, eu elencaria esses 5 itens na cromatografia gasosa. Mas ela é mais complexa do que um HPLC, do que um cromatodinhos. De uma certa forma, a instalação é sim, porque você depende de gases. E o que acontece? A montagem da casa de gases ela tem que estar em conformidade com as normas de segurança de cada usina, porque geralmente não tem um padrão fixo, cada usina tem um nível de grau de segurança.
tem usinas que não pode ter o gás próximo ao equipamento. Aí você tem que estender a linha. Isso, analiticamente falando, não é bom, né? Mas por vias de regra, né? Algumas empresas multinacionais pedem para a gente fazer, vamos falar assim, constrói essa linha de gás mais longe do equipamento, né? Enfim, então tem várias outras variáveis que a gente tem que avaliar juntamente com o nosso cliente para poder fazer uma implementação, vamos falar assim, 100% eficaz. O Helder, você falou dessa questão dos padrões, eu fiquei pensando aqui, né? Nesse desenvolvimento de metodologias e tal. A gente vê por experiência aí na Fermentec, quando a gente vai para uma matriz, para uma amostra diferente, vou colocar aqui uma situação, um melaço de soja, um melaço lá ou um resíduo de fabricação de suco, né, que você tem um material concentrado, extrato de laranja, enfim. Cara, você começa a ter que buscar alguns padrões para quantificar alguns açúcares que saem da rotina, né? Uhum. A gente falou da cana no último programa lá, sacarose, glicose, frutose, lá na fermentação, glicerol, etanol, beleza. Pô, quando você vai para outras matrizes, você precisa de padrões diferentes, que às vezes não estão disponíveis, né? Nessa questão da cromatografia gasosa, você falou lá do tal do 4-dioxano, você comentou de outros compostos aí, mais de 40. Hoje isso está bem dominado ou ainda surge alguma coisa que vocês têm que correr atrás aí para tentar desenvolver, encontrar esse padrão? Ainda surge alguma novidade aí? Ô, Éder, na verdade, sim, surgem algumas novidades, igual eu te falei, extremamente desafiadoras, né? Porque, por exemplo, né, quando você tem um cliente que trabalha, que quer analisar, por exemplo, aí um álcool anidro, né? Um exemplo, que foi um caso recente, e os caras usam MEG, monoetilenglicol, como desidratante, né? E por incrível que pareça, você tem que construir uma curva analítica, desenvolver uma curva analítica só para atender esse cliente, ou esses clientes, né? Que eu sei que são vários, né? E tem outros que trabalham com peneira molecular, enfim, aí antigamente tinha benzeno, tolueno. Uhum. Então, conforme vai mudando, digamos assim, esse tratamento de amostra lá no processo, a gente tem que adequar a nossa metodologia analítica a ser instalada dentro do equipamento para atender as demandas, né? Então, realmente surge sim. A gente hoje, o que a gente faz hoje aqui na Sucra Analítica até para ganhar tempo? A gente estuda junto com o cliente as demandas, vamos falar assim, diferentes, né, que estão chegando, e a gente desenvolve de uma forma personalizada. Então, a gente tem todos os padrões e a gente vai trabalhando com misturas e diluições diferentes até chegar, vamos falar assim, numa metodologia que atenda aquela demanda analítica que o cliente está precisando. E é bastante trabalhoso, demanda muito tempo. Quando já tem pronto, é aquilo que eu te falei, vamos falar que é mais simplificado o trabalho. Agora, quando não, né? É só fazer a transferência. Agora, quando não tem, meu amigo, aí, como se vocês sabem, acho que até melhor do que a gente, aí tem que erro, junto. Tentativa, desenvolver junto. É isso aí. Legal. E, Helder, eu sei que vocês fornecem os equipamentos, já comentou de todo esse trabalho que vocês fazem, mas queria que você passasse uma mensagem final para o pessoal, como vocês podem ajudar nessa implementação, se vocês têm treinamentos específicos para cromatografia gasosa, enfim, qual o know-how da Sucra Analítica, o que vocês podem contribuir aí para as usinas ou, enfim, para o setor sucroenergético como um todo, nessa questão também do etanol neutro? Legal, Éder. Então, nesse caso, né, bem como a gente tem lá no HPLC, no Cromatodinhos, a gente tem, digamos assim, eu uso o termo, a gente tem esse arsenal analítico para atender, sim, a essas demandas de cromatografia gasosa, né? É que na cromatografia gasosa, como a gente não tem um padrão fixo, o que a gente criou, na verdade? Nós criamos, juntamente com a nossa equipe de suporte técnico, né, de aplicação, a gente chama de padrões sucroanalítica, né? Porque cada cliente, novamente, tem uma necessidade diferente do outro. Às vezes, usinas vizinhas estão fornecendo álcool, etanol, né, neutro ou tipo Coreia, só que com, vamos falar assim, com metodologias diferentes. Porque está indo para o mesmo, novamente, está indo para o mesmo país, porém, vamos falar assim, com necessidades diferentes. Então, para a gente desenvolver, né, trabalhar esse know-how que a gente tem, e até mesmo assim em função do tempo, porque geralmente são necessidades emergenciais, né, que o cliente tem que analisar, e se ele não analisar, ele não sabe se o produto dele está dentro da qualidade correta, especificada, solicitada pelo cliente dele, né? Então, o que a gente criou? A gente criou vários padrões, que a gente apelidou de padrões sucroanalítica, e a gente tem como se fosse uma solução mãe, e a gente faz várias diluições diferentes para atender esses diferentes clientes. Então, hoje, a forma que a gente tem para dar mais fluidez e vazão nessas necessidades foi
dessa forma que a gente criou para poder estar trabalhando com os clientes. E sim, nós temos sim os treinamentos dedicados aí para os nossos clientes. A gente divide eles porque cromatografia, Éder, é o seguinte, é muita informação se você pegar um pacote inteiro de informação e colocar vamos falar assim, dentro de uma usina. É muita informação. O que a gente fez? A gente teve esse cuidado. A gente dividiu por módulos. A gente tem um treinamento só operacional, que é familiarização, trabalhar com o cromatógrafo gasoso, e nós temos um treinamento de implementação analítica, que é a implementação química. Inclusive, a gente ensina o cliente a pesar os próprios padrões. Ou seja, ele mesmo pode pegar a nossa metodologia como uma receita de bolo e ele mesmo preparar dentro da usina. Ele não precisa necessariamente, digamos assim, de ter um especialista sucroanalítica lá dentro. Lógico, nós estamos aqui para prestar o suporte, mas a ideia nossa também é causar e motivar essa autonomia nos nossos clientes, porque a gente sabe que para desenvolver isso demanda tempo. E o cliente já estando alinhado conosco, ele consegue fazer essa parte mais, vamos chamar assim, operacional de preparo de soluções já dentro da usina. E a gente chega lá só para fazer os ajustes finos mesmo. Então, a gente tem feito isso em vários clientes e temos tido muito sucesso. Muito bom, Helder. Excelente, viu? Pessoal, nós chegamos ao fim de mais um Articulando Business. Dessa vez, vocês viram aí, né? Aprendemos tudo sobre o controle analítico do etanol através da cromatografia gasosa. E aí, vocês curtiram? Eu gostei muito, hein? E se você, logicamente, quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre as tecnologias da sucroanalítica, você pode entrar em contato conosco ou ainda diretamente com o próprio Helder. Está aí o contato para vocês e todo o time da sucroanalítica. Helder, novamente, muito obrigado, cara, por ter contribuído aqui com a gente e, lógico, ter trazido aí a tua vasta experiência, inclusive na cromatografia gasosa. Confesso para você que conheço muito pouco de cromatografia gasosa. Cromatografia líquida é algo que está na rotina, está no dia a dia nosso, mas a gasosa aí também, estou aqui aprendendo junto com o nosso time e a rapaziada da comunidade Strix. Muito bom, meu velho. Obrigado, viu, Helder? Obrigado você, Éder. E fico à disposição à próxima e novamente reforço o que vocês precisarem, né, nossos clientes, a gente está inteiramente à disposição. Qualquer dúvida, nós temos a nossa equipe aí que conhece bastante também da cromatografia gasosa, que foi, inclusive, a primeira técnica que eu comecei a trabalhar aí na minha carreira, né? Para depois ir para a líquida e a iônica, e ficamos sempre à disposição. Muito obrigado aí por mais uma vez aí a gente poder contribuir com vocês aí na Strix. Show, viu, Helder? Deu para ver que a sucroanalítica aí tem tudo para atender qualquer necessidade aí dos clientes do nosso setor, viu? Pessoal, grande abraço a todos e até o nosso próximo Articulando Business. Até mais, pessoal!